Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos estarmos meditando e refletindo na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando, nós vamos estar abordando e nós vamos estar analisando um vídeo de extrema heresia. Eu tenho falado para vocês ao longo da minha caminhada no canal Bíblia em Foco, eu tenho falado para vocês que a heresia de perdição tem destruído com a vida da igreja atual. Essa igreja atual, ela está completamente naufragada no mar profundo de heresias. E dificilmente não há aqueles que já estão afogados ou estão submergindo numa morte espiritual. Queridos e amados irmãos, minha gratidão a Deus. Passei a semana retrasada completamente sem voz. Aí melhorei um pouquinho, consegui gravar um pequeno vídeo. Não estou ainda bem 100% da minha voz. E essa semana para agora que passou, eu passei aqui envolvido com a pintura de um prédio nosso aqui, acertando a pintura de um prédio aqui do meu sogro, e não tive tempo. Sinceramente, meu tempo está um pouco curto, mas eu acredito que todos aqueles que amam o meu trabalho e respeitam o canal Bíblia em Foco sabem que nós somos envolvidos com alguma coisa quando não estamos gravando. E o nosso tempo para gravar tem que ser um tempo precioso. E ultimamente eu não tenho tido um tempo precioso e me faz falta também. Eu venho dizendo e vai me fazer falta sempre um estúdio para mim ficar mais concentrado, mais quieto, mais pensativo, mais reflexivo, para mim trazer os conteúdos profundos. Eu já gravei muito improvisado, no mato, dentro de casa, com o acol dos cachorros, enfim, isso já me trouxe bastante desgaste emocional, porque a gravação, quando você vai gravar um vídeo, você tem que estar bem tranquilo, de mente, de coração e de espírito, para você poder trazer um conteúdo abençoado para os nossos inscritos. Minha gratidão a Deus àqueles que não me abandonaram. São pouquíssimos, contados nos dedos, aqueles que não me abandonaram nas contribuições. Que Deus em Cristo enriqueça sua vida, sua família. Você, com toda certeza, não é um traidor da fé. Você é uma pessoa que assumiu o compromisso e levou até o fim. Você é uma pessoa que ama o verdadeiro evangelho, sem sombra de dúvida, porque eu sempre disse para minha esposa, e por onde passei, que quando as pessoas abraçam contigo uma causa, muitos deles abraçam na emoção. Eu já preguei aqui, já ri, já brinquei, várias igrejas que eu assumi, não, estou contigo, pastor, fica tranquilo, sou da sã doutrina, gosto das coisas corretas, gosto das coisas certas, mas não seguram, não abraçam contigo e ficam naquilo que verdadeiramente abraçaram. Minha gratidão a Deus, a vocês que abraçaram o compromisso de me ajudar e que têm me ajudado até o presente momento. Minha gratidão a Deus, a vocês que nunca abraçaram um compromisso X, mas que esporadicamente têm me ajudado. E que Deus tenha misericórdia daqueles que viraram as costas para o evangelho que é pregado no canal Bíblia em Foco. Não sou mais que ninguém e não sou ninguém. Diante de Deus sou um vaso insignificante, um simples vaso de barro moldado pelas mãos do oleiro. Mas aqui nós temos tido o compromisso de levar até vocês a verdade e a veracidade da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, para que nós não ficamos somente nas minhas palavras, sem delongas, vamos para o vídeo. Então, minha gratidão a Deus, a vocês que contribuem espiritualmente, financeiramente. Vocês estão me ajudando em oração a nós começarmos nosso primeiro local de congregarmos aqui e de orar. Porque engane você que fica dizendo que igreja somos nós. Lê do engano seu que sempre teve aquele aspecto, não entendeu o que é a igreja. Uns são extremistas, outros liberais. Não consegue entender o conteúdo do evangelho no centro da vontade de Deus, nunca. Em todos os tempos, em todas as horas, sempre existiu a igreja, o templo de Deus espiritual que somos nós, o templo, casa espiritual, templo ambulante que somos o nosso corpo, e sempre existiu o lugar, espaço físico para congregar. Ainda que fosse debaixo da pedra, nos subterrâneos, escondido dos perseguidores, ou debaixo de uma árvore, ou em uma parede encostada, ou em qualquer lugar, sempre houve um espaço físico onde eles se reuniam para congregar e se congratular, para que houvesse coignomia, comunhão entre os salvos. Então sempre houve a igreja. A igreja não adianta alguém querer tirar do contexto. Seria a mesma coisa que lutar contra o próprio evangelho e o próprio Cristo. É claro que as igrejas atuais deixam a desejar em alta escala
É difícil você achar um templo hoje que cultua Deus, uma pequena igreja que está comprometida com Deus, mas isso não muda o contexto. Jesus vai julgá-los todos, porque a igreja de Deus verdadeira sempre vai existir até o dia do arrebatamento, nem que seja escondida ou que seja em poucas pessoas reunidas em um subterrâneo, em uma parede ou debaixo de uma árvore ou em um casebre. Sempre vai existir um espaço físico, congregação, onde as pessoas se reúnem para congregar, se congratular e para que haja aquela coignomia, que é a verdadeira comunhão entre os salvos. E comunhão só existe entre aqueles que pensam uniformemente, como disse Paulo. Então não há comunhão entre um pensamento e outro pensamento oposto. Não há comunhão entre treva e luz. Não há de forma alguma. Nós temos que ter o pensamento de Cristo, pensarmos como Ele. Não é que nós somos santos ou estamos, como que eu vou dizer para os irmãos, estamos numa outra dimensão ou que somos melhores que alguém. Não, não é isso que nós estamos falando. Devemos estar unidos em espírito, pensando uma só coisa, vivendo uma só coisa, como diz a Bíblia. Um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só amor, uma só doutrina, tudo. Nós temos que seguir Cristo. Então, para que nós não fiquem só nas minhas palavras, eu agradeço a Deus do fundo do meu coração a todos vocês que ainda estão entendendo o Evangelho do canal Bíblia em Foco. Meus irmãos, muito obrigado por vocês que não me abandonaram. Eu estou num momento que eu fico grato a Deus por aqueles que não me abandonam. Enfim, eu não posso estar revelando a minha vida pessoal. Nunca fui um mendigo espiritual e nunca pedi nada a ninguém. Então, por isso que o canal Bíblia em Foco continua assim. Estou no meio das minhas necessidades, minhas aflições, mas jamais eu vou me fazer de vítima para ser abençoado por alguém. Aqueles que hão de abençoar o projeto do canal e o canal Bíblia em Foco serão tocados por Deus. Um grande número está aí ajudando as suas congregações, as suas igrejas corruptas, e cada um faz o que bem entende. Mas quando se trata de ajudar uma obra séria, as pessoas ficam em dúvida. Isso sempre foi assim. E no tempo do fim, isso há de mudar, porque veio exposições de fatos. Vocês não são mais inocentes, porque com o advento da internet foi exposto aos narizes de vocês a podridão que tem dentro das vossas igrejas. Foi exposto diante dos vossos olhos a imundície que vocês têm visto na frente dos vossos olhos. Cenas terríveis, filmes, vídeos comprovatórios de pastores corruptos, de igrejas corruptas, documentos e mais documentos que abordam e que deixam bem claro que as instituições seguidas por muitos crentes na atualidade são ladroas, roubam seus fiéis, são corruptas. As pessoas estão deixando de seguir a Cristo porque eles vão na televisão, ou vão na igreja, ou em qualquer lugar onde tem uma igreja instituída, só se fala em dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. As ofertas via televisão, visível para todo mundo ver, roubalheira, negociações, projetos de fé, enganações, manipulações, tudo na mente das pessoas, que estão afastando pessoas da fé porque estão ligando o evangelho 100% a dinheiro. E o dinheiro tem que existir simplesmente para a manutenção da obra de Deus e não para a obra de engano. Então vocês têm que entender, meus irmãos, que nós estamos trazendo para vocês um evangelho verdadeiro, um evangelho de cruz. Hoje eu quero falar sobre as heresias e as bizarrices do Paulo Roberto, mais uma vez. Porque eu não posso deixar, meus irmãos, de forma alguma de fora de comentar com vocês. O pastor Paulo Roberto, ele foi preso, acusado, preso por delitos terríveis pela internet, está solto, está gravando, tem movimento, tem igreja, e está sendo apoiado pelo povo. Vocês vejam como o povo está enlouquecido. Vocês vejam como o povo apoia, às vezes, um corrupto, um adúltero, um pastor que tem amantes, um pastor que abandona sua esposa, um pastor que às vezes estrupa meninas na rua, uns pastores de todos os aspectos da área da corrupção são apoiados. E as pessoas veem, Deus perdoa, os jargões, Deus perdoa, ora por ele, não acusa ele, você não é melhor que ele. Vem os jargões. Meus irmãos, a questão não é um e nem outro, a questão é que as pessoas que se dizem ministros, uma vez caído, têm que pagar o preço pela sua corrupção. Não pode sair por aí enganando as pessoas novamente, troca de jurisdição de lugar, abre um novo trabalho e aí conta uma história para esses idiotas ignorantes da fé e eles aceitam. O senhor está falando... Não é questão de palavrão ou menos ou não palavrão, são ignorantes. São pessoas
que são corruptos em em seu próprio espírito corruptor, que aceita esse tipo de enganação de conta. Vai lá, conta uma historinha, foi engano, meus irmãos. Então não estão dizendo a verdade, é perseguição contra a igreja. Como perseguição contra a igreja se está nos autos da polícia, nos autos do jurídico? Meus irmãos, a gente tem que acordar. Mas hoje eu quero falar sobre essa igreja que vem desde esse evangelho fraco e morno, da divisão aí da anglicana com o evangelho dali que difunde Lutero, depois vem para anglicana, vem para metodista, vem para presbiteriana, vem nesse evangelho tradicional e enfraquecido que não concorda com o poder do Espírito Santo, e vem vindo essas igrejas anabatista, batista, e vem vindo nessas igrejas, nessa linhagem, esta frieza que eles dizem que são detentores da palavra, que zelam, são delegados da palavra, e ali ficam nos 5 solas, que acreditam 100% e piamente somente na palavra, solo a Cristo, solo a palavra, só. Então, assim é o seguinte que eu quero falar para vocês. São frios. De um lado, um extremismo de uma frieza, que não acredita no poder e na manifestação dos dons. Do outro lado, um pentecostalismo fraco e barato, inútil, que não serve para nada. Onde esses dão vazão para os tradicionais, que eu não tenho nada contra tradicional, mas aqueles tradicionais frios, aqueles tradicionais puxando para o lado do calvinismo, aqueles tradicionais que não creem no poder de Deus. Nada contra vocês, façam o que vocês bem entender. Que duvidam do poder do Espírito Santo, ficam no direito de contrariar eles, porque as bizarrices desses que se dizem pentecostais são tão grandes, mas tão grandes que vocês não têm noção. Por isso que alguém perguntou um dia para mim, Calvino ou Armínio? Eu digo nem Armínio nem Calvino, mas o Evangelho e Cristo. Porque tem gente que se orgulha de uma coisa, de outra, mas não faz nenhuma coisa nem a outra certa. Vocês entendem? Ficam discutindo entre doutrinas para poder vender materiais e livros. Então fique bem claro que esse movimento frio, difundido desde as primeiras igrejas aí, que vem nesse tradicionalismo barato e fraco, desses delegados que proibia até o Wesley naquela época de pregar, naquela época, né? Esse evangelho tradicional pobre, frio, que não aceita uma manifestação dos dons de Deus, não estou de acordo com ele. E não estou de acordo com esse evangelho desse pentecostalismo fraco e barato, dessas bizarrices onde a heresia de perdição reina. Porque eles acham e entendem que ser pentecostal é ficar por aí andando de tapete de fogo, entrando no poço de estrume para mergulhar, para libertar as pessoas da carnice, da podridão, da putrefação dos seus pecados. Outros acham que tem que mergulhar na água, que tem que fazer um culto de hidromancia, vocês entendem, para ser curado. Outros acham que tem que dar 7 mergulhos de Naamã, e fica nessas coisas baratas, como que isso aí fosse o pentecostalismo, verdade? Isso aí, esse neopentecostalismo e esse pentecostalismo fraco pregado pelo Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Genor Duque, por a Igreja de Deus e Amor, agora a Assembleia de Deus junto, essas igrejas estão enlouquecidas. Não tem, mas antes tinha algumas que pelejavam e zelavam da palavra, tais como a Assembleia do passado e algumas outras. Hoje, essas igrejas estão de braços dados. E aí quando eu venho pregar, quem diz, você é contra a igreja, você é contra Deus, você é contra o Evangelho. Então qual a igreja que você é? Não importa se eu estou contra a igreja ou eu estou contra o que está errado na igreja, não é contra a igreja. Você tem que ter mente. Outra coisa, não importa se eu estou falando contra os erros deles ou não, eles têm que mudar suas atitudes. Eu tenho que me posicionar do lado do Evangelho, não é de uma igreja. E aí outros entendem que eu sou desigrejado porque eu estou pregando contra. Eu estou pregando contra a igreja, eu estou defendendo a igreja de Deus. Estou defendendo a doutrina verdadeira da igreja de Deus, quem está entendendo? Então é diferente de você me taxar que eu estou lutando contra a igreja. O que é igreja para você? Isso que você está vendo como igreja não é igreja. Igreja é a reunião dos santos, a assembleia dos santos, onde se reúne povo espiritual, lavado, comprado por um bom preço. Então isso aí não é uma assembleia de santos, isso aí não é uma congregação dos santos, isso aí é um local de corrupção. Vocês estão entendendo? Isso não é mais uma igreja de Deus, isso é um covil de ladrões. Então vocês precisam entender que na igreja de Deus, na Assembleia dos Santos, se reúnem pessoas como os colégios apostólicos, que lutavam pela sã doutrina, pelo ministério da palavra, pela salvação das almas, pelo bem-estar das pessoas mais carentes e necessitadas. Isso não é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Então essas bizarrices que eles taxam como evangelho verdadeiro, isso não tem nada a ver com o pentecostalismo verdadeiro.
Isso é um evangelho pobre, barato, um evangelho sem graça, um evangelho maldito que não traz o teor da cruz. Não traz sangue, não traz arrependimento, não traz perdão, não traz reconciliação e não traz a mensagem salvífica doutrinária do Calvário. Vocês precisam acordar para a vida e parar de apoiar esse tipo de movimento, porque serão condenados sim juntos, são cúmplices e pecadores inveterados dentro dessas denominações, sabendo que seus pastores são corruptos. Mas não é um que outro. Não, eu digo e afirmo para vocês, porque eu conheço. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é a grande maioria, 90%. Vocês entendem? Então, vocês têm que entender uma coisa. Quem está ali dentro forma um corpo com aquilo. Não tem como você dizer que está ali dentro e é diferente. De forma alguma. Você está ciente, concordando com aquilo. Tanto é que agora, ultimamente, aí, essas igrejas grandes, tais como a IPDA, AD, tentou mudar a sua forma de culto, viu que não deu certo, voltou às raízes, não por sentido de seguir as raízes, mas voltou por causa do financeiro. Porque o Deus dessas pessoas é o dinheiro. O que reina no culto dessas igrejas é o dinheiro. Tem igrejas dessas que chegam a fazer 5, 6, 7 ofertas num culto. Tem igrejas dessas que começa a abertura do trabalho e vai ao fim falando em dinheiro, em contribuições, em tijolos, em cimento, em os irmãos dão a janela, ocupa o espaço do culto fazendo pichurum, que para nós no Rio Grande do Sul é reunir um grupo de pessoas para fazer um trabalho, ocupa o espaço do culto fazendo pedidos enfim, engariando fundos. E cadê os dízimos e as ofertas das igrejas, que são para manutenção da obra? Pastores corruptos, que colocam cargas e mais cargas e vão pedindo e colocando mais pedidos e mais compromissos em cima dos seus membros. Então essas igrejas são corruptas. E vocês concordam, vocês quando eu digo aqui, porque a grande maioria, porque quem vem e visita o canal Bíblia em Foco são cristãos. Quem é cristão hoje, ou não é mais cristão, ou está se desigrejando, ou não quer mais saber de uma igreja, não interessa, são tudo pessoas. E tem uns que lá dentro eram ruins crentes, agora se desigrejam. Quer dizer, porque não tem estrutura para nada. Você entendeu? É o extremo de um lado ou de outro. Ninguém tem que se desigrejar porque a verdade está vindo à tona, porque a carniça está sendo exposta. Vocês têm que procurar servir a Deus num lugar decente, até achar, e se não achar, vocês vão servir a Deus, mas não pode concordar com um movimento desigrejado, porque um movimento desigrejado não está na Bíblia Sagrada, e você faz o que bem quiser da sua vida, fique bem claro isso, fique bem claro. Ah, pastor Levi, você é um desigrejado. Eu sou um desigrejado porque no momento estou plantando uma obra. Alguém está me acusando de desigrejado. Eu não concordo com o movimento desigrejado. Agora, cada um faz o que bem entende da sua vida. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer? Entende? Então não vai me ter como alguém que está dizendo que não concorda com o movimento desigrejado porque quer se dar bem na vida ou angariar fundos. Porque se eu quisesse, eu tinha feito isso em 30 anos de ministério. Eu estou dizendo que eu não sou porque eu não sou e nunca vou mudar a minha linha de raciocínio dentro do Evangelho. Entende? Eu não tenho interesse de mentir para alguém ou de me vender por uns trocados. De forma alguma. Senão eu estaria rico dentro do Evangelho. Com estrutura para isso e oportunidades que tive. Então assim, meus irmãos, e isso que se chama de pentecostalismo, isso não é pentecostalismo. Pentecostalismo não é heresias e bizarrices, movimentos e pulos. Eu falei para vocês, então são dois problemas que a igreja brasileira enfrenta. Esse tradicionalismo frio, sem graça, sem poder, onde o camarada é controlado por uma campainha, por tudo, e esse pentecostalismo falso que ocupou o lugar do pentecostalismo verdadeiro que tinha. Vocês estão entendendo? Porque o pentecostalismo verdadeiro está no poder da palavra. Você sente vigor, você sente unção, você sente o fogo de Deus na palavra. Isso é pentecostalismo. Outra coisa, o pentecostalismo verdadeiro não tem compromisso com mentira, com engano. O pentecostalismo verdadeiro não forja dons. O pentecostalismo verdadeiro não engana por dinheiro, não mente. O pentecostalismo verdadeiro, ele tem um fogo espiritual na palavra de Deus. Um homem que vive o verdadeiro Pentecostes, jamais ele vai enganar através dos dons espirituais. Jamais ele vai forjar um movimento espiritual, um dom espiritual, para alcançar uma ala de pessoas, um grupo de pessoas. Porque hoje, grande ou pequeno, pastor pequeno ou grande, de médio porte ou de grande porte, ele engana, ele tem um tipo de enganação dentro da sua instituição. Você entende? Ou ele engana através da sua sabedoria, ou ele manipula através da sua teologia, ou ele manipula através de dons espirituais, ou ele se torna um curandor, ou alguma coisa ele faz. Ou ele se torna um revelador, ou um profetador, e assim ele vai. E por que eu estou dizendo isso?
que a Assembleia de Deus e essas igrejas que eram pentecostais, como a Deus é Amor, a Deus é Amor já começou com bastante heresia, a Assembleia de Deus começou com mínimas heresias na época, e foram corrigindo, tinha um trabalho honesto e tudo. Eram alguns detalhezinhos de extremismo ali que podia ser corrigido. Mas por que se perderam? E eu digo hoje, por que eu digo vocês, Assembleia de Deus? Porque vocês cultuam Paulo Roberto. Paulo Roberto pregou no grande templo em Cuiabá, por anos. A dupla Os Levitas cantava em eventos que ele fazia. Então são assembleantes. Quem fez o hino de 100 anos do pentecostalismo da Assembleia de Deus? Os Levitas, estavam lá com Paulo Roberto. Você entende? O Paulo Roberto é apoiado pelo José Wellington Bezerra da Costa. Quem é José Wellington? O presidente de honra da CGADB no Brasil e no mundo. Vocês entendem? Quem é Paulo Roberto? Um dos maiores heréticos que a Terra experimentou aqui no Brasil. Claro que isso de herético tem no Brasil que não acaba. Tem vários. Na África se multiplica, na América também. Mas vamos falar disso aqui. Apoiado por quem? José Wellington, pregando no grande templo. Discípulo do pastor Sebastião. Quem era o pastor Sebastião? Um dos maiores pastores da Assembleia de Deus do Brasil, o maior pastor de Cuiabá, do Mato Grosso, Sebastião. Quem era as pessoas que andavam com Paulo Roberto? Assembleanos. Quem é que apoia o culto dele? Esse culto aqui, os assembleanos. E não vem me dizer para mim, porque eu vivi aqui, quando eu estava no tempo que eu era congregar na Assembleia, que eu ia no Distrito 23 com o pastor Humberto Schmidt da Assembleia de Deus, ele trazia lá do grande templo Cuiabá, do Porão de Fogo, o Jurandir e os outros para pregar aqui. E sabe qual é o culto que esse Jurandir e os demais pregavam? Aquela queda no poder, cair no poder. Então, Humberto Schmidt é de heresia, tudo eles cultuam heresia. E esse grande templo aqui tem o Porão de Fogo lá, aonde eles são cheios do poder. Sabe o que é poder? Essas heresias baratas. Poder para eles é isso. É cair no poder, é atirar paletó, é andar em tapete voador, é uma série de bizarrice. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que a Assembleia de Deus cultua e ovaciona esse tipo de coisa. Quando você encara eles com essas heresias, eles dizem, não, somos detentores da pregação. Somos discípulos dos pastores e ministros Elianai Cabral, do Antônio Gilberto do Caped, somos discípulos dos grandes pregadores. E por que vocês são heréticos? Por que vocês engolem e comem e fabricam heresia dentro da Assembleia de Deus? Deus é Amor nem se fala, Deus é Amor é uma igreja que hoje mergulha em heresia, essas campanhas e correntes dele. Mas a Assembleia de Deus que se orgulha de deter a palavra. Somos alunos do Claudionor de Andrade, somos alunos desse ou daquele, porque eu fui aluno desses camaradas também, e eu sei muito bem como é que funciona. Então por que vocês comem essa heresia, confeccionam essa heresia e vivem nessa heresia? E não vem dizer para mim, porque se você abrir os vídeos da Assembleia de Deus ou dos Facebook dos assembleanos, ou dessas páginas aqui onde tem essas manifestações, lá embaixo está eles. Vaso de Deus ungido, cheio do poder. Deus usa seus vasos como Ele quer. Deus faz o que quiser. Deus faz o que Ele bem entender, a obra dele. Esses papos. Atribuindo isso aí à obra de Deus. Como se isso aqui não fosse nenhum problema. As heresias podem ser consumidas. Então, quando eu digo que é Assembleia, que é Deus é Amor, é porque eu vivi dentro e sei. Assim, para as pessoas no culto ou para a gente no diálogo, eles se apresentam como detentores da verdade. Já conversou com o assembleano? Eu amo a sã doutrina, mano. Coloca um vídeo antigo de um cantor antigo da Assembleia de Deus, Jair Pires. Que hino maravilhoso, mas ninguém escuta. Ninguém consome. É só papo para encher linguiça e dizer nós somos aquela igreja do passado. Mentira, vocês não são nada. Vocês já não gostavam desses cantores e desses pregadores fiéis há muito tempo. Vocês estão entendendo? Deus é Amor, eu congreguei dentro. Somos da doutrina. A grande maioria nunca gostou de doutrina, vivia com o celular na mão, fazendo todo tipo de coisa errada, agindo de uma forma errada. Não que a pessoa não possa ter um celular, mas na época que se pregava contra a internet, os camaradas andavam pecando terrivelmente com ações e atitudes. Perdão. Então assim, meus irmãos, não adianta você viver de aparência. Então vocês dizem que são contra, mas vocês consomem. Vocês vão no culto, as campanhas de Corão, no culto da vitória, e tudo que os assembleanos contar de mentira para vocês é o poder de Deus. Que Pentecoste! Aqui eu fui num culto uma vez, eu contei no canal, aqui em Campo Bom, um pregador, evangelista da Assembleia de Deus, colocou uma bandeira de Israel em cima da cabeça, saiu dançando e bailando aquelas músicas árabes, e judaizando o culto, e todo mundo lá batendo palma. O Napoleão Falcão veio uma vez pregar em Campo Bom, falou para os irmãos que estava descendo poder assim, e ficou lá 20 minutos, não conseguiu pregar, estava cansado, já inventou uma heresia lá e ficou aqueles crentes assim, Parecia quando o Adeildo Costa pregava também. Ficaram lá assim, 15 minutos.
Perdão, 15 minutos. Vocês entendem, meus irmãos? Então isso tudo é heresia, irmão. Isso é invenções. Isso são invenções. Ah, mas o que isso fere? Isso fere o culto. Isso não tem nada de Deus, isso fere os dons, isso é uma mentira, isso é um engano. E aí eles consomem essa heresia e aí dizem que não consomem. Quando eu digo vocês da Assembleia de Deus, eu digo porque vocês querem se escapar quando vocês são confrontados com a palavra. Vocês querem se julgar os melhores, os conhecedores de Bíblia. Vocês liberaram o divórcio e dizem que vocês conhecem os textos. Aí vocês confundem as cartas de divórcio que Moisés deu, aí vocês confundem as cartas de escritura dos evangelhos sobre divórcio, aí vocês não aceitam as cartas romanas e o que a palavra diz sobre divórcio em Coríntios e Romanos, vocês não aceitam. Vocês são os detentores, vocês são os bons da palavra e vocês consomem isso aqui. Porque se no grande templo, ou se na Assembleia de Deus hoje, vai ter o porão de fogo, vai ter as bizarrices, vai ter isso aqui. E isso aqui não é de Deus. E eu desafio qualquer cristão da Assembleia de Deus, amor de qualquer igreja, me provar que isso aqui é de Deus. Vou soltar para vocês aqui, tá? Vou soltar para vocês verem. E ele tá de novo. Tem igreja, tá pregando, esse camarada foi preso, acusado de abusar de 2 meninas, comprovado lá em Mato Grosso. Vocês devem estar aí nos autos. Esse camarada aqui é um baita de um mercantilista da fé. Um explorador da fé. Tá aí de novo, com a cara de entrevistado pela Vanida Bordieri no Fofo Cantora, né? No programa dela, que sumiu, nunca mais vi, sei lá onde é que anda, como o homem de Deus. E lá na época eu me lembro da longa entrevista, ele de Ray-Ban, escondendo os olhos. Eu já falei para vocês tudo que eu tinha que falar aqui sobre essas coisas e quero continuar falando, mas perdão, a garganta não tá boa ainda. Então assim, vocês não conseguem chegar a um denominador comum, vocês não conseguem se desvencilhar dessas igrejas corruptas e procurar um lugarzinho para vocês servir a Deus. Pelo amor de Deus, aí fica dizendo que isso é mister que aconteça, é o tempo do fim, se esconde, é o tempo do fim, você vai ficar lá, junto com eles, mentindo para você, zombando dos dons espirituais, como o J.A. zombava dentro de um carro, zombando da língua estranha, bebendo bebida alcoólica e fazendo certo. Vai já de antemão que eu estou dizendo para vocês, esse é o povo onde está imbuídos os assembleanos. Esses são os eventos, congressamentos que vocês vão. Lembra do pastor Gesiel Gomes? Que todo mundo... Vai lá na página do Gesiel Gomes, o que os assembleanos... Investiga na internet o que os assembleanos dizem sobre Gesiel Gomes. Meu pastor, meu profeta, um profeta das nações, um homem de Deus. Aí um homem de Deus desse tamanho... Por isso que tem gente que não gosta de mim. Um pastor que nem eu, dificilmente ganha uma ovação. Não é ovacionado por ninguém. Por quê? Porque, claro, eu não compactuo com o pecado, com a sujeira de ninguém. Não vou receber ovações, vou receber pedrada. Então, se é um homem de Deus, por que profetiza que a Lauriette tem um anjo para ela só, que chama Lauriel? Até o nome do anjo Deus revelou para ele. Aí ele diz na cara dura no Gideões, se a Lauriette chama-se Lauriette, o anjo dela é o Lauriel. Então isso é uma bizarrice, é uma brincadeira, isso é uma canalice. O homem de Deus vai lá para o Uriel de Jesus nos Estados Unidos, aquelas igrejas mundanas lá para Orlando, lá onde se amontou os brasileiros, onde tem igreja para tudo que é tipo de gosto, heresia de perdição, que nem aquela do Uriel de Jesus, e ando por aí pregando, profeta, mas não para mim, rapaz. Tá entendendo? Não que eu sou melhor que alguém, mas pelo amor de Deus, como é que as pessoas acreditam nesses estrelões da fé e querem resistir ao evangelho verdadeiro? Então, eu vou soltar para vocês aqui, vocês vão me dizer, esse aqui é o dom que os assembleanos ovacionam e acreditam. E não vai atrás que eles acreditam, hein? Eles tremem, aquilo que o Paulo diz sobre os crentes bereanos, que ouvia atentamente, analisava o que Paulo pregava, isso não existe na Assembleia. Isso não existe. Não existe na Deus e Amor, isso não existe em lugar nenhum. As pessoas vão servindo, elas vão comendo aquelas bolotas podres, como porcos espirituais. Aquilo que o João disse, filhinhos, provai o Espírito, nem todo o Espírito provém do Pai, aquilo não existe. E quando alguém faz isso, você está zombando e blasfemando do Espírito Santo. Louco seria eu em blasfemar do meu amado Espírito Santo. De forma alguma, eu sei o que eu estaria sujeito se eu zombasse do Espírito Santo, de cair por terra morto no próximo minuto. Vocês entendem? Eu sei o que é zombar de Cristo, do sacrifício dele que ele pagou, mas as pessoas aí não sabem. O que é zombar da cruz, o que é zombar do amado Espírito Santo, eu sei que é zombar da palavra da verdade. Ora, todos os que assim o fizerem, ninguém. Aí vem um desviado, um perturbado aqui de Novo Hamburgo da Deus e Amor. Você é frio, você não tem intimidade com Deus, você nunca orou no monte, aí você não tem comunhão com Deus, por isso que você fala dos homens de Deus do dom. Ora, graças a Deus que eu não orei no mato nem no monte, claro que eu orei muito no mato e no monte, mas não nesse aspecto de ir com essa gente, ia sozinho. Vocês entendem? Porque eu não quero esse tipo de experiência com Deus e perder a minha intimidade.
Porque para eles isso é intimidade, e essa intimidade eu não quero. Eu quero a intimidade de Deus revelar para você a verdadeira palavra de Deus, de Deus te manter dentro do evangelho de santidade e do caminho, do equilíbrio com Deus. Eu não quero esse tipo de poder de seu cara, porque esse cara gosta de impressionar. Para impressionar tem que inventar alguma coisa, porque se não inventa, não impressiona. E o verdadeiro homem de Deus não está para impressionar. Você vai ver se você viu um Elias tentando impressionar alguém, um Paulo tentando impressionar alguém, com coisas, com efeitos, ou com frases de efeito. Não, tem até os pregadores das frases de efeito que decoram para impressionar. Você não vai ver um apóstolo da verdade, ou um profeta da verdade, ou um patriarca da verdade querendo impressionar. Você não vai ver Jesus querendo impressionar ninguém. É o que era e acabou. Então, vou soltar para vocês aqui, vocês analisem. Ó, analise. 1, 2, 3. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. E ainda usa uma frase de efeito, hein? Que todo pregador na época que pregava a verdade dizia. Eu me lembro dos pregadores ainda no óleo, no azeite verdadeiro, na explosão de bizarrice e de heresia, dizendo: eu não saí da minha cidade para perder tempo, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para falar a verdade. Esse aqui está se fazendo uso, ó, distorcendo, como se ele fosse ser o vaso da verdade aqui. Olha a frase de efeito: eu não vim de Cuiabá para brincar. Vai lá. Aí, olha a brincadeira que ele vai fazer. Isso que ele não veio para brincar. Imagina se ele tivesse vindo para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem Eu vim aqui porque Deus tem um martia, pachu, canchu, manana, mangá. Tá entendendo? Língua estranha isso aqui. E depois que Deus fizer essa... Ó, tenta recuperar, estudou, até conseguiu recuperar a primeira fala. E depois que Deus fazer a machunga, tchunga, dam, quer ver? Vai escutando. Depois que ele concluir a cantianga, aí ele vai usar, aí Deus vai usar ele para fazer uma mirtipitunga. Uma pichu-chu-chu-chu-chu. E depois da pichu-chu-chu, depois da pichu-chu-chu-chu, ele vai fazer o quê? Aí Deus vai sinalizar ele. Olha a malandragem desse cara. Vai sinalizar ele a fazer uma rapichu-pachu-pachá. Ó, dá uma olhada. E eu sempre disse que se grito resolvesse, porco não morria. E a maioria dos pregadores da Assembleia de Deus e da Deus é Amor que eu conheci, que fazia esse tipo de coisa ou criava essas alusões, dava um berro para assombrar as pessoas. Vocês estão entendendo? Tem experiência disso. Não que eu não seja um pentecostal que grite em culto, mas eu grito dentro da linha da oratória. Porque eu discerni disso cedo, que o pregador tem que ser usado, e tem momentos que ele grita, mas ele grita numa fala dominada e depois ele volta para o texto e começa a falar de novo. O pregador que grita de início ao fim, esse pregador não é educado, não sabe pregar. Mas vamos de novo vamos recapitular. Vamos recapitular aqui para vocês entenderem, meus irmãos. Tá? Agora vocês ouçam direto. Eu vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma tipo de condoconga. Uma tipo de condoconga. Isso é poder de Deus, hein? Usado por Deus. Ó, o templo de Cuiabá, Assembleia do Lota, ó. O pastor evangélico. Agora sim, ó. Vocês vão perceber, irmãos, uma coisa. Esse pastor Paulo Roberto, ele é nomeado dentro da Assembleia de Deus como alguém usado por Deus em cura. Onde ele vai, explode câncer, explode tudo. Usadíssimo por Deus. De uma forma assim que vocês não têm noção, meus irmãos. Da forma que os membros aceitam ele como homem usado por Deus. E eu quero colocar para vocês aqui quem é que apoia ele. Presta atenção aqui, meus irmãos. Quem é que apoia ele? Deus. Eu não tenho aqui que pôr em dúvida a maneira como Deus operou. O importante é estar diante dos nossos olhos. Rosineide. Ney, a senhora tinha dente de ouro?
nunca teve ouro não na boca. A senhora tá. Mas algo aconteceu. Dente de ouro. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Dente de ouro, dom de emagrecimento, dom de arrebatamento, dom de revelação, dom de anestesia. Isso tudo é invenção humana. Isso não tem base bíblica, meus irmãos. Não tem. Então quem é que está apoiando ele? O pastor José Wellington Bezerra da Costa, ali que vocês viram falando. O líder de honra das Assembleias de Deus. Se um homem como esse tivesse uma envergadura ministerial que ele tem, se ele tivesse noção e discernimento de espírito, jamais esse homem apoiava esse rapaz. E aqui, quando ele está falando, eu não vou colocar mais no espaço, porque eu já gravei para vocês em vídeos anteriores. Quando José Wellington Bezerra da Costa apoia ele está contando de quando ele foi arrebatado metafisicamente, isso quer dizer, como Paulo, como os outros, transportado do lugar onde está para o galinheiro. Ele recebeu uma revelação lá, onde as galinhas e os galos falavam em língua e alguns dos animais ali interpretavam as próprias línguas que os outros falavam, e ele assistia de camarote na beirada do galinheiro, arrebatado metafisicamente, quer dizer, trasladado para o ambiente dos galinheiros. E ele conta isso para o José Wellington, e o José Wellington apoia ele ministerialmente falando e diz que Deus faz o que ele quiser. Quem somos nós para duvidar do caráter de Deus? Você quer ouvir de novo? Vou colocar aqui só que eu não quero que esse vídeo... esse vídeo aí tem direitos autorais, então eu não quero que... Eu não quero... Vou derrubar aqui, meus irmãos, para vocês, para nós não termos problema, que são início de vídeo de outros canais, e eu não quero... como é que eu vou dizer assim para os irmãos? Complicar aqui os meus vídeos na plataforma, nem receber strike, tá certo? Então assim, meus irmãos, ó, fica aí para vocês, isso que as pessoas apresentam como Pentecoste não tem nada a ver com Pentecoste. Vivemos um extremismo de uma igreja tradicional fria, sem unção nenhuma na palavra, aliada à maçonaria, e vivemos um pentecostalismo fraco, barato e pobre, onde eles convocam e dizem, mas então não tem para onde? Tem sim, vá para Cristo. Vá para o verdadeiro evangelho de Cristo, onde a igreja de Deus ela vai se manter verdadeira. Então não tem que se queixar, eu estou te mostrando, mas você me deixou sem opção. Eu te deixei sem opção. Não adianta eu te dar uma opção que não é bíblica. Não adianta eu dizer para você se enfiar em algum lugar que não tem base bíblica. Eu tenho que dizer para você que a igreja continua existindo, que nós continuamos cultuando a Deus, que nós continuamos servindo a Deus, e não podemos de forma alguma concordar ou compactuar com esse tipo de coisa. Porque isso aí não é manifestação de dons espirituais. Tem um outro vídeo dele, que eu não vou ficar colocando vídeo por vídeo, não, eu vou ficar trabalhando em cima desse homem aqui 2, 3 anos. E aí o assunto fica muito chovendo molhado, fica sem graça. Mas não que precise ter graça, mas eu digo que fica sem graça ficar gravando e deixar de ir para outras temáticas. Então o que acontece, meus irmãos? Vocês têm que entender uma coisa. Tem outro vídeo dele, onde ele fica falando em língua estranha e o outro interpretando. E os dois mais parecem... Não tem muita parecência com a obra de Deus que é organizada, tem mais parecência com as duas pessoas que estão lá entrando em diálogo, em questionamento, não estão chegando a um denominador comum. Parece mais uma briguinha de botequim, sabe, do que duas pessoas sendo usadas por Deus. Então o que acontece? Nesse vídeo que ele fala a língua e o outro interpreta, os dois falam em línguas. Não tem base bíblica. Quando você vai olhar na Bíblia sobre as cartas paulinas, sobre o que é a manifestação dos dons com ordem e decência, você vê que a primeira coisa tem que ser ordeiro. Tem que ter ordem e decência no culto. Quando Paulo fala os dons, ele explica que se eu falo em língua, edifico a mim mesmo. Vocês estão entendendo? Não os que me ouvem. Então, duas pessoas falando em língua, um falando em língua e o outro interpretando em língua, ninguém vai entender nada porque são duas pessoas falando em língua. A edificação ou qualquer coisa vai valer só para ele. Então, não tem base bíblica. É uma bagunça no culto. Porque a igreja ficou sem entender nada e ocupou espaço do culto para nada. Quem está entendendo? Porque disse Paulo, quando eu falo em língua, eu tenho que interpretar as línguas ou alguém tem que interpretar. Tem que haver um intérprete. Então, naquela manifestação ali, porque aquela manifestação dele não era línguas de um crente que está orando, sente aprender e fala uma nova língua. Não. Porque tem línguas faladas na igreja, ou em qualquer lugar onde a gente está reunido, de igreja, porque a gente acostumou com a igreja. Mas aonde alguém fala em língua, nem sempre vai ser interpretado, porque é uma língua que ele está falando, porque sentiu, o Espírito está se edificando. Mas já tem outras que Deus toca no outro vaso para pegar a fala dali, porque tem uma mensagem oculta ali que precisa ser revelada para as pessoas que estão ali através do intérprete. Quem está entendendo?
Então, naquele momento, eles estavam trazendo uma mensagem, não no sentido de alguém falar em língua no culto edificar, mas que precisaria de um intérprete. E não houve intérprete, porque os dois ficaram falando em línguas. Então, essa é as bizarrices que a gente encontra nesses cultos aí. E aí todo mundo fica lá, cheio do Espírito. Ninguém vai tentar entender isso aí pelo lado da Bíblia. Ninguém vê isso como uma coisa terrível. Aí eles aceitam tudo que a igreja é universal, faz como de Deus. Valdomiro faz como de Deus. Eles aceitam tudo que a Agenor Duque faz como de Deus. Tudo que a Deus é Amor faz como de Deus. São tão cheios do Espírito de Deus, mas todos os dias humilham pessoas, matam pessoas, destroem pessoas. Todos os dias tem adultério, fornicação, divórcio. Todos os dias tem uma desgraça dentro dessa igreja e eles estão dizendo que Deus está ali. Eles estão atribuindo tudo aquele trabalho à manifestação grandíssima do poder. Onde tem Deus e manifestação de Deus, as coisas são mudadas, meus irmãos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então entendam uma coisa. Essas práticas não são de Deus. Não são verdadeiro Pentecoste. Isso é uma falácia. Isso é uma conversa fiada. Você está entendendo? Então, isso que ele não veio para brincar, né, de Cuiabá. Imagina se ele viesse para brincar com os irmãos de lá ou com a igreja. Fica em Cristo e é tumor saindo, é dente de ouro aparecendo. Você vai ver, é tudo conversa fiada e mentira, engano. E o que será? Eu estava dizendo para vocês semana passada que, comichando um pouco o nariz, eu estava falando para vocês semana passada que eu quero gravar um vídeo sobre mentiras. E eu até já vou dar uma pincelada aqui. Pelo amor de Deus, é tanta mentira, né? A igreja, o culto não é lugar de mentira. Nem de mentiras faladas, nem de mentiras para se beneficiar fora da rua, na boca do cristão, e nem mentiras de formar uma igreja ser verdadeira em cima da mentira. Fazer com que ela seja a igreja dos milagres através de uma mentira, forjando milagre, mentindo, manipulando fatos, enganando pessoas, forjando os dons espirituais. Que obra de mentira e de engano sorrateiramente que existe dentro desses lugares. O que está acontecendo? Então, quando eu digo para vocês que quem mexe com isso, ele recebe pedradas. Vocês entendem? Eu já falei para vocês de mentiras terríveis. As pessoas ficam com medo de tocar. Gravei um vídeo sobre a IPDA, sobre o show das cadeiras de roda, ninguém comenta lá. Ficaram com medo. Porque é o Davi Miranda, eu vou pecar se falar do Davi Miranda. Vocês estão entendendo? Eu vou pecar se falar do fulano, do franciscano. Meus irmãos, mentira é mentira em qualquer lugar. Não mintam através do dom, não mintam para ser beneficiado, não use o evangelho para mentira, não queira ser alguém usado em cima de uma mentira, não forje os dons de uma forma mentirosa e enganosa, pelo amor de Deus. Se Deus curou, curou. Não precisa nem sair filmando ou querer sair falando como é que ele fez, porque você vai acabar mentindo. Se Deus não fez, não fez. Se Deus fez, fez. Se Deus curou um, é um. Não interessa você querer dizer que é 5, 10, 20, 50. Pelo amor de Deus, não se apresente, não queira ser o homem, porque hoje em dia é o seguinte, para ter mídia ou para aparecer ou para enriquecer, tem que ser o mais. Foi assim que o Júlio César enganou multidões no Brasil e hoje sumiu de cena, porque os crentes gostam de mentirosos. Nós estamos aqui lutando há 7 anos. Nós trancamos em 12.200 inscritos. O canal Bíblia em Foco tem vídeo maravilhoso de exposição da palavra. As pessoas não querem comprometimento com a verdade, querem com a mentira. Bom, se você não quer comprometimento com a verdade, sinto muito dizer como que está o seu caráter com Deus. Como que está a sua vida com Deus. Se você não gosta de ser confrontado com a palavra da verdade, como que você se sente? A questão nem é se você é verdadeiro ou não é verdadeiro. A questão nem é se você está dentro da igreja ou não, se você está pródigo ou está servindo a Deus. A questão é se você gosta ou não da verdade. Porque se você não gosta da verdade, então você tem um corpo com a mentira. Então você vai viver uma vida de mentira e de engano para o resto da sua vida. Simples assim. Então quem defende a palavra da verdade, certamente é um iluminado por Deus. Tá certo, meus irmãos? Fique em Cristo. Antes que alguém murmure, porque está vendo a tela ali, a minha tela de fundo, ali é eu com meus filhos, nós estamos no zoológico, e eu estava usando meu óculos, estava bastante quente. Aí meus filhos fizeram a foto, e o meu menino põe ali, por isso que dá murmuração muitas vezes nas fotos. Eu uso sim um óculos de sol, tenho já deficiência na minha vista, uso boné, uso calça jeans, uso camiseta, só não ando nunca despido, não ando de bermuda, não ando sem camisa, não ando cabeludo, não ando com barba longa, não ando com nada disso. Não que barba seja o maior dos pecados ou coisa dessa natureza, não. É que é meu perfil de cristão, eu ando na temperança.
Eu não gosto de extremismo nem de liberalismo. Eu não gosto de impor regras que depois geram polêmicas e ninguém consegue segurar nem guardar. Fica em Cristo, meus irmãos. Eu não vim de Cuiabá para brincar, hein? Eu vim porque Deus tem alguma coisa para fazer. E olha aí o que ele diz que Deus fez. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Continue nos ajudando, nos ajudando financeiramente e em orações. Precisamos muito de vocês. Não nos abandone. Por Cristo Jesus, venha falar aos vossos corações. E nós estamos aí lutando pelo nosso projeto. E nós estamos sentindo as mãos de Deus estendidas sobre nós. E acredito que Deus vai nos dar um local aí para nós servirmos a ceia, para nós orarmos e para nós ouvirmos uma mensagem da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Fique nele, porque nele não seremos confundidos.